Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora, e hoje a gente vai falar sobre como desenvolver a autorresponsabilização, a chamada accountability, e fazer isso no seu time sem deixar de ser um líder humano. É muito comum essa dúvida, né, de como é que eu posso desenvolver essa autorresponsabilização nas pessoas, mas sem que eu tenha que ficar mandando tudo o tempo todo e virar um tirano. A gente sempre escuta dos líderes falando de que tem nas suas equipes pessoas super competentes tecnicamente, super capazes, mas que falham quando é hora de assumir a responsabilidade sobre os produtos, os processos, aumentando, né, a carga que o próprio líder tem no seu dia a dia. Hoje, com o aumento da preocupação com a qualidade de vida, saúde mental, preocupação com assédio no trabalho, os gestores de pessoas estão ainda mais conscientes sobre esse assunto e com mais medo de tomar atitudes que levem a ser mal interpretados, como sendo pessoas pouco humanas ou pouco empáticas. Como é que a gente pode resolver e solucionar essa equação? Alguns pesquisadores do Neuro Leadership Institute, que é comandado pelo David Rock, pesquisaram sobre o que acontece no cérebro das pessoas que são verdadeiramente responsáveis e comprometidas com as suas metas e com os seus resultados. E é interessante porque essa abordagem, né, permite com que a gente tenha novas estratégias de desenvolvimento. A primeira descoberta foi que se percebe a responsabilidade de duas formas, sendo, de um lado, ameaçadora, aquela que é punitiva, que é repreendida por erros e fracassos, e que cria uma cultura de ameaça e culpa, e, de outro lado, uma outra que é vista como desafio, que enxerga a responsabilidade como sendo uma tarefa, uma oportunidade de crescimento, e que os erros são formas, né, de se desenvolver. Está parecendo aí com aquele conceito que a gente já falou sobre mentalidade de crescimento, né? E é isso mesmo. Dependendo da abordagem escolhida, o desempenho das equipes vai variar. Então, quando a gente pensa, né, nessas duas que a gente falou, ameaça ou mentalidade de crescimento, não é difícil perceber que a segunda é a melhor abordagem, né? Pois ela vai gerar ali um pouco dessa aceleração, né, do aprendizado, aumentar o desempenho, gerar mais flexibilidade, incentivar os funcionários, de uma forma positiva, assumirem riscos, buscarem novas soluções e corrigir os seus erros. Mas como é que a gente faz isso acontecer, né? Porque é muito bacana falar, mas, na verdade, na prática, isso não é tão fácil assim. Essa mesma pesquisa, ela identificou 3 músculos mentais que entram em ação quando eles estão praticando a responsabilidade, né? A responsabilidade com a visão de desafio. São eles: pensar no futuro, o segundo, assumir seus compromissos, e o terceiro, se ancorar em soluções. Vamos passar por cada um deles, né? Pensar no futuro. Por que isso é importante? Quando você tem uma visão clara do resultado que tem que ser concluído, atingido, e quanto mais o líder consegue transmitir isso para a sua equipe, mais facilmente o funcionário pode desenvolver a autorresponsabilidade. Pensa que, se ele só estiver ali no presente, olhando no curto prazo, ele não tem a confiança de pensar nos próximos passos. Ele não consegue se comprometer com a construção dessa visão. Então, ele fica ali muito limitado, ele fica esperando, né, por próximas instruções para poder continuar agindo. Então, o compartilhamento dessa visão é importante para que o funcionário entenda até onde ele pode ir, né, que ele consiga caminhar por aí. Do ponto de vista neurológico, o que acontece? O líder, ele vai criar uma imagem na mente dos funcionários sobre o que é sucesso. E isso vai acionar o córtex pré-frontal, que é essa região aqui na frente, logo atrás da testa, que é responsável pelas principais funções executivas, como outras áreas do cérebro que processam os nossos sentidos e emoções e memórias. Então, quanto mais claro o líder for, mais fácil a transformação das intenções em ações. E isso não é dizer o passo a passo, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Você vai dizer, né, aonde você quer chegar, e cada um, a partir dos seus talentos, a partir das suas escolhas, poderá buscar melhores alternativas para chegar nesse resultado. O segundo músculo que deve ser desenvolvido é o de cumprir os seus compromissos, que é um hábito que pode ser aprendido.
Aqueles que cumprem, eles acabam sendo aqueles que a gente mais confia. Então, quando a gente fala de cumprir o que é prometido, a gente está falando da construção da confiança. E quando você constrói confiança, é natural que você construa também a colaboração. Isso vale para a liderança. Então, se o líder fala e ele é consistente, ele é íntegro com relação ao que ele faz, isso vai gerar confiança. Se você fala uma coisa e faz outra, isso gera uma dissonância. E isso é visto como uma ameaça, que vai diminuir a motivação e vai direcionar a energia da ação para processar o que está acontecendo. Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. Então, ao invés de pensar no que eu tenho que fazer, nos objetivos e focar minha energia aí, eu vou ficar tentando entender, ué, mas por que ele está falando uma coisa e está fazendo outra? O que ele quer dizer com isso? Né? Então, a gente também pode trabalhar a motivação sendo claro e assumindo e sendo, usando a integridade no nosso comportamento do dia a dia. O terceiro é a ancoragem das soluções, deixando de lado a busca dos culpados e promovendo comportamentos de aprendizado. Isso está muito ligado a como você reage ao erro. O medo de ser punido vai evitar que outros funcionários vão se voluntariar para ajudar. Então você fica fechado. Como é que eu vou me responsabilizar por coisas se você está me colocando em risco? O foco é, se você enxerga o erro como aprendizado, você vai olhar o trabalho como uma oportunidade de se desenvolver e melhorar. E a solução dos problemas vão acontecer de forma natural. Quando a gente olha para esses 3 pontos, né, tudo passa pela liderança, e isso é verdade. Não adianta a gente tentar construir nada se o ambiente, né, que é propiciado por esse líder não é colaborativo e não traduz as interações, as intenções do dia a dia em rotinas e em tudo mais, né? Então, sim, há algumas pessoas que não vão se adaptar nunca, mas não minimize o potencial que cada um tem de se desenvolver e crescer perante um bom ambiente e uma boa liderança. Pensa nisso.